Oi, oi! Seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Hoje a gente está aqui para corrigir a questão de número 22 da prova da UFRR 2025. Essa é uma questão de um assunto que a UFRR gosta bastante de cobrar, que é botânica, mais especificamente as características gerais dos grupos vegetais. Vamos dar uma olhada. Uma dica, uma orientação para você que vai fazer a prova, já de cara, quando você tem um texto, você vem primeiro olhar o comando da questão, para você já entender se você vai precisar ou não ler o texto e para você já ir ler o texto de forma direcionada. Então vamos ver aqui, ó. Conhecendo as características gerais das plantas, podemos afirmar corretamente que o caimbé pertence ao grupo vegetal, ou seja, eu tenho que procurar a qual grupo o caimbé pertence. Então eu já vou para o texto mais direcionado, com atenção focada em achar essa informação. Isso ajuda a economizar tempo. Vamos ler o texto agora. Ó. O estado de Roraima possui área territorial de 223.644.530 km². É uma região rica em vários tipos de vegetação e relevo. A vegetação em Roraima é composta por floresta tropical, campos, lavrados ou savanas e estepes ou campinas. Uma árvore bastante comum nos lavrados de Roraima é conhecida pelo nome vernacular caimbé, o bairro onde eu morava antes, ó. E apresenta como características um tronco firme, de madeira escura, com casca grossa, folhas ásperas, que inclusive minha avó vivia falando que se acabar o papel higiênico, né, usa folha de caimbé para se limpar. Você já ouviu essa história? História do passado, isso aí, né? Há 87 anos, tá? Aqui, ó. Sementes costumam ser dispersas por aves, uma coisa que a gente chama de zoocoria, quando um animal dispersa semente. E aí aqui para matar a nossa charada. Ele já falou que tem semente, mas aí eu vou ficar em dúvida entre dois grupos, né? Que é a gimnosperma ou a angiosperma. Mas em seguida ele vem aqui, ó. Tem flores e tem frutos. Aí matou todas, né? Falou de flores e frutos. Essas são características exclusivas do grupo que surgiu por último nas plantas, que é as angiospermas, o grupo das angiospermas, tá? E aí ele fala que resistem bem ao período seco e ao fogo, que é comum, por exemplo, no cerrado, né, na estação seca, certo? Então aqui, ó, se ele falou flores e frutos, a gente já sabe que vai ser uma angiosperma. Mas como a gente não veio aqui só colocar a resposta da questão, a gente vai aproveitar esse momento para revisar as características gerais das plantas. Então, vou jogar você aqui para o lado, ó, que eu tenho um cladograma, uma fofoca do que aconteceu com as plantas ao longo dos milhões de anos, tá? Então, nós temos 4 grupos de plantas, as briófitas, que são representadas pelos musgos, as pteridófitas, que são representadas principalmente, né, gente, não é só ali nas briófitas só musgo, mas principalmente, principal representante, mais comum. As pteridófitas representadas pelas samambaias, tá? As gimnospermas representadas principalmente pelos pinheiros. E as angiospermas, praticamente tudo, né? Qualquer flor que tem, qualquer planta que tenha flor e fruto, tá? Vamos colocar assim, angiosperma quase tudo. Né? Com toda a licença aqui do português, quase tudo. Beleza? E aí, o que a gente vai observar? Se eu estivesse falando de uma briófita, que características briófitas têm? As briófitas são, né, vegetais de pequeno porte, são vegetais sem vasos condutores de seiva, não têm órgãos verdadeiros, como caule, folha, raiz, só tem estruturas semelhantes que fazem essas funções, que são os cauloides, pilóides, rizóides. As briófitas têm a geração gametofítica predominante, lembra disso? Aí aqui, ó, a partir das pteridófitas, que é a letra A. Esse cladograma, ele me conta aqui, ó. Aqui viveu um ancestral. Aí, o primeiro grupo que divergiu foi o das briófitas. Mas aqui depois, ó, surgiu uma característica nova, que quem vem depois tem, ou seja, pteridófita, gímeno e anjo tem, mas briófita não tem. Que características são essas, tá? A gente pode citar várias aqui. Por exemplo, a principal, que cobra no vestibular, que é a presença de vasos condutores. Que você lembra que esses vasos condutores são o quê? Xilema e floema, que, né, que vão distribuir fluidos, transportar substâncias no corpo da planta. E aí, por isso que a gente chama essas plantas de traqueófitas, ó. Traqueia, lembra aqui, ó, do seu tubinho que tem aqui, ó, no pescoço, é um caninho. E fitoplanta, então são plantas com encanamentos, com canos, com tubos, por onde os fluidos vão circular, tá? Então, a presença de vasos condutores. Outra coisa que a gente vai ter a partir daqui são os órgãos verdadeiros, que são raiz, caule e folha, tá? No mínimo, os órgãos vegetativos. O que mais que a gente vai ter aqui também? A geração esporofítica predominante. Então, o esporófito, que é a fase 2N da planta,
predominante. Beleza, então isso tudo já é o que as outras plantas têm e que briófitas não tinham. Só que aí, ao longo do tempo, né, o DNA vai mudando, novas características vão surgindo e algumas podem ser vantajosas. A outra característica muito vantajosa que surgiu depois com o passar do tempo, tá? Você tem que sempre olhar para esse cladograma, essa árvore filogenética, pensando numa linha do tempo aqui, ó, contando que no passado foi assim e os grupos foram mudando ao longo do tempo, certo? Aqui, ó, o que surgiu de novo em B, que foi, inclusive, poxa, uma grande vantagem aqui, tá? Nós temos duas características. A que mais chama a atenção são as sementes, inclusive, tá? Esse nome sperm vem de semente. Por isso que o nome é gimnosperm, que é semente nua, gimno é nu. Tá? Então não tem um fruto ao redor. E a outra é angiosperma, porque anjo é uma urna e a semente está dentro. Essa urna seria o fruto, tá? Só que antes da semente, que já é o bebezinho planta, a nova plantinha que está ali dentro, também surgiu uma novidade, que é o grão de pólen, tá? Pode aparecer o grão de pólen ou o tubo polínico. E isso faz com que essas plantas tenham independência da água para a reprodução, tá? Então aqui, ó, essas duas características que surgiram em B implicam independência da água para a reprodução. Deixa eu ver se não vai ficar em cima da minha cabeça aqui. Para a reprodução. Os outros grupos dependiam da água, tá? Dependiam porque os gametas eram flagelados, os gametas masculinos precisavam nadar até chegar lá. Beleza. O que nós temos de novidade em C aqui, ó? O que só as angiospermas têm e nenhuma outra planta tem, tá? Aí a gente vai ter o que eu gosto de chamar aqui dos 4 Fs, que é o quê? Além de tudo que as outras, né, foram ganhando, aqui a gente tem acessórios extras, né, bônus, que vão ser o quê? A flor, que é uma estrutura de reprodução sexuada, ela vem antes da fecundação, no caso ela serve como um atrativo, principalmente para insetos, animais, tá? Para que esses animais se direcionem até a flor, se alimentem ali e levem o grão de pólen para ajudar na reprodução sexuada das plantas. Então, a flor que vem antes da fecundação, tá? O fruto, que vai se desenvolver ao redor da semente, vai ajudar na dispersão. Então, muitos frutos, pensa aí, são carnosos, suculentos, adocicados. Isso atrai animais que comem esse fruto e acabam levando a semente para longe. Apesar dessa não ser a única estratégia, tem várias outras, tá? Pode pelo vento, pela água, enfim. E nós temos o que a gente chama de fecundação dupla. Então, fecundação 1 e 2, que vai gerar o que a gente chama de endosperma triploide. Então, 4F. Flor, fruto, fecundação 1, fecundação 2. Característica exclusiva das angiospermas, certo? Então, aqui uma grande revisão de tudo que a gente tem. É essa imagem aqui, gente. O que tem de exclusivo de cada grupo, o que foi sendo acrescentado ao longo do tempo, é uma imagem obrigatória para um vestibulando, tá? Realmente são características muito cobradas na prova e é importante você saber. Dito isso, só para a gente voltar aqui, ó, a nossa resposta, então, da questão 22 vai ser a letra B, angiospermas. A gente termina por aqui, mas eu não posso deixar de te lembrar, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, né, com seu colega que também está se preparando para o vestibular. Aqui na sala a gente cultiva muito esse espírito de um ajudar o outro, porque todo mundo cresce junto. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque assim você recebe as novidades que tem por aqui. Sempre tem prova sendo gravada, vídeo sendo liberado. E é isso. No mais, invista na sua educação, seja sala de exatas.